Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós aqui no grupo, e com você que está me vendo, vai me ver, iniciando um novo ano, iniciando nossas reuniões, iniciando nossos programas, e oramos para que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja, e nos conceda graça para que tenhamos um ano de prosperidade no nosso ser, no nosso viver, nas nossas relações, e que assim possamos continuar existindo e vivendo para a glória e louvor do seu nome. Nós agradecemos a Deus, louvamos o seu nome por Ele estar nos dando condições para continuarmos, está nos abençoando, nos orientando, e sabemos que isso tudo procede da bondade, da graça de Deus, e a Ele, portanto, glórias e louvores. Para iniciarmos o nosso ano, nossa primeira live, nós vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o verso de número 10, 2:10. E veremos aqui algumas verdades que Paulo, com a sua teologia muito avançada, muito profunda, muito ampla, traz para nós, coloca diante de nós. E quanto mais compreendermos estas verdades teológicas colocadas por ele aqui nesse texto, em todas as suas cartas, mas aqui que vamos meditar nesse texto, mais visão teremos desta verdade de um Deus que nos criou, que nos ama, que está conosco, que vai estar sempre conosco. Então Paulo, quando escreve esse versículo, essa porção do segundo capítulo da sua carta, ele diz: pois somos feituras sua, ou pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu vou ler novamente, porque é um texto muito importante e vale a pena a gente olhar com bastante atenção para cada palavra, cada conceito que ele coloca aqui. Pois somos feituras suas. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, Deus, de antemão planejou para nós. Então aqui nós temos algumas verdades que nos abençoam, porque nos faz compreender Deus, a nós mesmos e a razão de existirmos. Então são três questões muito básicas dentro desse versículo. A primeira é a questão do próprio Deus, planejando e pensando em nos criar. A segunda é a maneira como Ele nos criou, como Ele nos fez. E a terceira é a razão pela qual Ele nos fez. Para que existimos? Para que estamos aqui? Então, primeiramente, pensemos aqui em Deus. Nós sempre devemos voltar à origem, à raiz, à causa primeira, para pensarmos todas as coisas. Então nós entendemos pela própria palavra de Deus, não por nós mesmos, mas pela revelação, que Deus é autoexistente, autossuficiente, absoluto, absolutamente livre, absolutamente independente, que Deus se basta a si mesmo. Portanto, Deus não tinha nenhuma necessidade de trazer à existência nem anjos, nem homens, nenhuma das criaturas. Então Ele poderia, enquanto Deus, na comunhão dessa trindade santíssima, eternamente assim. Mas
por razões que nós não compreendemos em Deus, Ele escolheu criar o universo, criar este diverso. Então nós temos um universo criado por Deus, sem que Deus tenha necessidade desse universo, sem que Deus precise desse universo. Então o universo vai vir à existência por uma escolha independente e livre de Deus, para um propósito do próprio Deus nessa sua escolha. Então, quando nós entendemos esse princípio, essa realidade, quando nós nos voltamos conscientemente para ela, nós vamos perceber que esse Deus, ele está na realidade do ser Deus, completamente pleno em si mesmo. Então, é um ser que se basta a si mesmo. Repetimos isso. Por quê? Porque Ele é Deus, simplesmente isso. Então, qualquer coisa que nós atribuirmos a Ele, notem, qualquer coisa que qualquer criatura atribuir a Deus é falso, é errôneo, porque nós não temos a capacidade de atribuirmos nenhum atributo a Deus, nenhum valor a Deus. Nada, Deus, Ele está muito acima e muito além de qualquer possibilidade de imaginação, de pensamento nosso, principalmente nós, humanos. Então, tudo que pensarmos sobre Deus ainda está muito aquém da realidade de Deus. Nós chegamos a um limite de pensamento, de imaginação, e aí nós criamos conceitos de Deus, pensamentos, imagens de Deus, e nós passamos em muitos casos, e na maioria dos casos, a nos relacionarmos com essa imagem de Deus que nós criamos, que nós imaginamos, que nós produzimos. É isso que faz com que o mundo esteja cheio de deuses. E aqui eu não estou pensando o mundo, a humanidade na sua totalidade, mas apenas o mundo cristão. Vamos pensar o mundo cristão. Então, dentro do mundo cristão, você tem inúmeros deuses. Cada sistema cristão, cada denominação cristã, cada teologia cristã apresenta um Deus. Nós temos na internet hoje, não só na internet, mas principalmente hoje na internet, quantos debates sobre Deus. Tem 3 pessoas debatendo sobre Deus, e você vê que cada uma tem uma posição, cada uma tem uma visão, cada uma tem uma ideia, cada uma tem um pensamento, e no final nenhuma essas 3 pessoas debatendo, elas não chegam a um denominador comum, porque elas estão falando do Deus delas, cada uma fala do seu Deus, e o meu Deus não é o seu não é o meu. Então cada um de nós tem uma ideia de Deus, temos uma imagem de Deus, e nós nos relacionamos com esse Deus que é criado. Karl Barth dizia muito bem isso, né? Que é o Deus à nossa imagem e semelhança. Então nós não chegamos até Deus, nós não somos capazes de chegar até Deus. Os pais da igreja, os capadócios, por exemplo, eles tinham uma clareza muito grande sobre isso, né? E eles falavam dessa verdade de que os teólogos, os bispos da época, lá dos primeiros séculos do cristianismo, eles não podiam passar para o povo uma imagem de Deus, porque eles não tinham a compreensão do verdadeiro Deus. Então Deus é. Quando Moisés pergunta, a quem eu vou anunciar ao povo quando lá chegar? Deus disse, eu sou o que sou. Vá lá e diga, eu sou, me enviou. Ponto. Eu sou, Deus é. Então, se não definimos Deus, não somos capazes de secarmos Deus, absorvermos Deus. Deus está infinitamente para além de tudo que pensarmos e imaginarmos dele. O apóstolo Paulo vai usar isso num outro contexto. Ele vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Quer dizer, ele está colocando Deus numa dimensão para além de qualquer possibilidade humana. Então, tudo que nós pensarmos de Deus, ainda não chegamos em Deus. Ele está ainda para além.
Então nós temos que aprender a olhar para Deus, o Deus da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a partir daquilo que nós enxergamos na pessoa de Jesus Cristo. Então nós nos relacionamos com Deus, o Pai, através do Filho que se fez carne. Então, o Filho de Deus, que também é Deus, que sempre esteve no seio de Deus, diz João, o Deus único gerado, que sempre esteve no seio de Deus, é a exegese de Deus, diz o apóstolo João. Então, olhando para Jesus, mas não o verbo na sua realidade de verbo, mas o verbo encarnado, o verbo humano, o verbo vestido da nossa humanidade e vivendo dentro das realidades da nossa humanidade. Então ali nós conseguimos perceber essa realidade maior que é Deus, no modo como Ele viveu, como Ele falou, como Ele andou, dentro do contexto histórico em que viveu. Então nós precisamos aprender sempre isso. O Michel falou disso, né? Nós aprendemos, estamos aprendemos sempre. Então, nós vamos aprender com Cristo a nos relacionar com Deus, mas a partir do Cristo. E essa compreensão nos tira da religiosidade, nos tira das crendices, nos tira da superstição, nos tira de tudo aquilo que não é, que não pode ser em si mesmo. Então, quando Paulo diz aqui que Deus, nessa sua realidade infinita, escolheu nos criar, veja, a profundidade disso, Ele escolheu nos criar. Então, quando Ele escolheu nos dar existência, ou nos chamar à existência, porque não existíamos, não éramos, não tínhamos condição de sermos, né? Se Deus não nos chamasse à existência, não existiríamos, permaneceria um nada para sempre. Então Ele nos chama à existência e nos dá um ser. Veja que coisa linda. Deus decide e escolhe nos chamar à existência e nos dar um ser. E Ele nos dá um ser com uma estrutura capaz de responder a essa existência. Então nós somos capazes de respondermos a essa existência. Talvez o que Paulo quer dizer aqui, feitura, obra-prima, poesia. Então Deus nos fez como se faz um poema, como uma poesia. Veja a inteligência de Deus, o gosto de Deus, a grandeza, a beleza de Deus, todos esses atributos que nós pensamos, né, se manifestando no nosso desenho, na planilha onde Ele estava nos desenhando. Então, nós somos a realidade dessa inteligência, dessa sabedoria, desse bom gosto, dessa beleza, disso que Deus é. Então somos feitura sua, somos obras-primas sua. Então nenhum ser humano, desde Adão até o último que vai existir, foge dessa realidade. Vou repetir isso que é muito importante. Todos os seres humanos. Isso não é para alguns privilegiados. Não, é todos. Através de Adão começa a humanidade, até o último ser humano que vai existir, se é que vai haver uma interrupção, todos têm essa mesma realidade, essa mesma estrutura, essa mesma beleza, essa mesma grandeza. Então isso nos ensina a olhar uns para os outros com esse olhar de grandeza, porque é assim que Deus nos vê. Como que Deus vê você? Como que Deus vê a mim? Ele não nos vê como nós nos vemos. Às vezes eu me vejo ranzinza, rabugento, me vejo cheio de defeitos, de problemas. Mas será que Deus me vê assim? Não, Deus me vê de acordo com aquilo que Ele pensou de mim. Então aquilo que Ele pensou de mim é o que eu sou. E Ele sempre me viu assim e sempre me verá assim. Então nós temos que pensar que Deus nos olha e nos vê como Ele nos criou, e não como nós estamos agora,
como nós nos tornamos por causa do pecado e da morte espiritual. O pecado nos desfigurou, o pecado nos prejudicou, o pecado trouxe ruínas para a nossa existência. Mas isso não alterou em Deus nada. Deus continua nos vendo as mesmas pessoas que Ele pensou na eternidade. Então você tem esse valor, eu tenho esse valor, nós temos esta grandeza em sermos, em existirmos. Aleluia. As pessoas se perderam de tal forma, né? Elas estão alienadas daquilo que são. Quer dizer, alienada quer dizer quebrada. Deus nos fez inteiro, mas nós nos quebramos. Né? Então o que nós vemos em nós mesmos são pedaços de nós. Não somos o todo. Mas Deus nos vê o todo, Deus nos vê inteiro. Deus não nos vê alienados, quebrados. Então, sempre que você olhar para alguém, não importa o seu estado, a sua condição, não importa o que esteja fazendo, pense nele como sendo visto por Deus. É aí que nós aprendemos a amar uns aos outros, amar a Deus em todas as coisas. Veja que grandeza tem isso. Amar a Deus em todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É compreendendo esta realidade a partir de Deus que nós vamos compreender o outro e nos relacionar com o outro de acordo com aquilo que é o próprio propósito de Deus. Então, o primeiro ponto é esse: Deus nos criou, somos feituras sua, obra-prima sua. Pense nisso e entenda isso para que você se valorize, valorize o outro, valorize a vida, valorize o mundo e glorifique o Pai que está no céu. Quantas vezes o Senhor Jesus nos diz isso? Glorifique o Pai, glorifique o Pai. Você tem um Pai no céu, você tem um Pai celestial. Né? Você não tem um Deus com um chicote na mão, você não tem um Deus pronto a castigar, a punir, iracundo. Você tem um Pai que te ama, que quer o seu crescimento, que quer o seu bem-estar e trabalha para isso. Segundo, ele vai dizer aqui, primeiro, pois somos feituras suas, somos poema de Deus, somos obras-primas de Deus. Segundo, criados em Cristo Jesus. Olha que grandeza. Qual é o modelo, a forma, né? Qual a forma usada por Deus para nos dar existência? Não foi Adão. Nós descendemos de Adão, mas a nossa forma, nossa origem, não é Adão, é Cristo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa imagem, essa semelhança é do próprio Cristo. Né? Então nós somos criados à imagem de Cristo. Deus nos criou em Cristo. Deus nos criou unidos com Cristo. Deus nos criou nessa realidade do seu Cristo. O Cristo que viria. O homem Jesus da Galileia, o Nazareno, que nós conhecemos no Novo Testamento, ele é anterior, diz João. Ele é o Verbo, ele é Deus, estava com Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas. Nada que foi feito se fez sem ele. Ele é a vida, ele é a luz. Ele que ilumina todos os homens que vêm à existência. Então ele é o modelo, ele é a forma. Então nós fomos criados, imagina, a segunda pessoa da Trindade, que se encarnaria na história. Ele já era um modelo seu e meu. Então nós estamos identificados não com Adão, o caído Adão, não com Eva, mas estamos identificados com Cristo, com Jesus o Senhor. Então a nossa identidade, ela não é adâmica, ela é cristã. Adão é o caminho que Deus usou para chegarmos até aqui. Então Deus nos criou em Cristo. Ele é o padrão, ele é o modelo, ele é a forma. Então todos nós, nesse desenvolver do propósito e do plano de Deus, nesse processo
temporal, histórico, nós vamos assumindo a forma plena do Cristo. Então Deus nos criou nessa forma. Em Adão nós perdemos esse modelo, essa aparência, nós nos desfiguramos. Mas Deus está nos reconstruindo em Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 10, Paulo vai falar novamente isso. Que Deus está nos reconstruindo novamente a sua imagem e semelhança. Então nós estamos agora sendo trabalhados por Deus para voltarmos àquilo que somos. Veja, voltarmos àquilo que somos, de fato. Então nós estamos sendo levados a uma conformação, note, conformação com o Cristo, que nós expressaremos Cristo na nossa realidade automaticamente, espontaneamente. Então chegará o auge do propósito de Deus quando toda a humanidade expressará o Cristo que ela é. Que riqueza será isso? Que riqueza uma humanidade cristã. Não cristã no sentido religioso do cristianismo, mas cristã no sentido de ser Cristo. Então é uma humanidade que olha para Deus e responde a Deus perfeitamente, sem condição alguma, sem esperar troca alguma. É uma resposta consciente, é uma resposta independente, é uma resposta livre. Então haverá esse relacionamento feliz, glorioso. Por quê? Porque Deus que nos criou. A nossa estrutura nos permite isso. Ela está danificada agora, mas não será assim eternamente. Cristo veio para, de fato, nos levar de volta ao nosso verdadeiro lugar. Então nós fomos criados em Cristo. Tenha isso em mente sempre. Nós somos adâmicos nessa primeira etapa da existência. Mas na origem do nosso ser é Cristo. Então qual é a nossa origem? Cristo. Qual é a nossa natureza? Cristo. Qual é a nosso futuro, o nosso destino? Cristo. Nele existimos, vivemos e nos movemos. Assim seremos eternamente. E para fechar aqui nossa breve reflexão, ele vai dizer, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão preparou para nós. Aqui boas obras, não está falando de boas obras, boas ações na vida, né? Fazer boas coisas. Boas obras aqui, no conceito de Paulo, é viver aquilo que somos. Note, viver o que somos em Cristo. Viver Cristo, na verdade. Deus nos criou para sermos Cristos. Então, quando eu vivo Cristo, eu estou vivendo essas obras preparadas por Deus. A minha existência é essa boa obra. O meu modo de existir no mundo é essa boa obra. Então, eu estou conformado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com o plano de Deus. Quando nós vivemos Cristo em nós, como esperança dessa glória eterna, com Deus eternamente, nós estamos atendendo aquilo que Deus de antemão pensou. Vou fazer essas pessoas para que elas sejam Cristos e vivam como Cristos. Então, quando você pensa em boa obra, ou em boas obras, aí já entra a questão de méritos, aí já entra a questão de receber algo em troca. Então aí eu começo a medir quem sou pelo que eu faço, eu começo a me valorizar pelo que estou fazendo. Então se eu vejo que eu tenho uma quantidade razoável de boas ações, então eu já me julgo suficientemente capaz de galgar os degraus estrelados da glória e me aproximar de Deus por mim mesmo, porque eu tenho. Aqui nesse mesmo capítulo, no verso 9, veja o que o apóstolo Paulo diz. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então não é questão de eu, todos os dias medir as minhas obras.
pesar as minhas obras, contabilizar as minhas obras. Nada disso. É o modo como eu existo, como eu vivo. É isso que é o plano de Deus para nós. Então, quando Deus nos criou, nos pensou, nos quis, né, que aqui temos essa vontade santa de Deus, era para que nós, de fato, atendêssemos esse propósito, nada além disso. Então, como vivemos isso? Em Cristo, com Cristo e para Cristo. Então, só em Cristo nós nos realizamos, só em Cristo nós nos encontramos Deus, encontramos o outro, encontramos a natureza e encontramos a nossa finalidade de existir, em Cristo. Se você tira os olhos de Cristo, você não se encontra e não encontra Deus e não encontra ninguém. Isso não significa que Deus não estará mais te guiando, te levando na existência. Porque Deus não se aparta de nós em tempo algum. Sua graça, ela nos abraça eternamente. Nós existimos por isso. Senão, se Deus tirar de nós a sua graça, nós desapareceremos imediatamente. Então é a graça de Deus que nos mantém na existência eternamente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui que me vê, pensemos nessas três realidades para, primeiro, compreender Deus na sua realidade de Deus, sem criar imagem, sem criar pensamento, sem fabricar Deus segundo a nossa vontade, mas entender que nós temos um Deus que transcende todas as coisas. Paulo vai colocar isso na seguinte forma: ele habita em luz inacessível. Inacessível. Ninguém tem acesso ao que Deus é. O próprio Senhor Jesus disse: vocês nunca viram a forma de Deus e também nunca ouviram a sua voz. Então, o único que pode trazer para nós a compreensão dessa realidade transcendente chama-se Jesus Cristo. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus a partir de Jesus Cristo. É nele que nós encontramos o Deus que nos criou e que nos ama. Segundo, nós somos pessoas criadas como poesia de Deus, obra-prima de Deus, obras-primas de Deus, se você quiser. Então, nós existimos com essa grandeza. Então, em nós não há nada de feio, não há nada de inútil, não há nada de supérfluo. Em nós há uma grandeza, a grandeza do pensamento e do querer de Deus. Então, você é grande naquilo que você é em si. Você não depende de título, você não depende de dinheiro, você não depende de posição, você não depende de nada. Você é grande em si, porque Deus te criou grande, Deus nos criou grande. Então não pense que você será grande se você conquistar isso, conquistar aquilo, se você fizer isso, fizer aquilo outro. Esqueça isso. Compreenda a sua realidade a partir daquilo que Deus é. Você é em Deus. E aí você se sentirá realmente realizado na sua própria realidade, independente de qualquer coisa. Aí você vai usar o que você é no meio que você vive para o bem, para o crescimento, para a harmonia, enfim, a luz brilha. E terceiro, o modelo. Qual é a forma? É Cristo. Nós temos como forma de existência Cristo. Fomos formados em Cristo. Nós temos a forma do Cristo. Se isso não está aparecendo agora, de certa forma, é porque nós caímos em Adão, pecamos e nos afastamos de nós mesmos, de Deus e da realidade toda que somos. Nos quebramos, né? Mas em Cristo estamos sendo restaurados, regenerados, levados à nossa origem. Então, criados em Cristo para ser Cristo eternamente. E terminando, as boas obras que Deus preparou de antemão não são boas ações na vida. Isso é consequência natural da existência humana. Boas obras preparadas por Deus
é o propósito de Deus naquilo que nós somos. Então, pense nessas coisas, meditem nelas e cresça nesse pensamento para que você, de fato, viva o Cristo que você é desde sempre. Para a glória de Deus e para o bem de todos nós, dizemos amém e amém. Graças a Deus.